Maurinho, a paz de Deus, a paz do Senhor novamente. Como eu estava dizendo aqui, a palavra de hoje é João, capítulo 2, Evangelho de João, capítulo 2, do versículo 1 ao 12. É a nossa palavra de hoje. Palavra da parte de Deus, que hoje eu me alegrei, irmãos, de uma sobremaneira, não pelo o presente que eu recebi, mas para mim, irmãos, é um sinal de que eu estou fazendo o que Deus quer. Porque nada, Magno Araújo, nada eu falo aqui, as irmãs sabem disso, eu não peço, eu falo com Deus as coisas, e sou desse jeito e vou continuar sendo. Mas Deus, ele tem me presenteado, ele tem falado, usado boca de muitas irmãs para falar comigo, falando mesmo, o Senhor vai lhe presentear, o Senhor vai fazer isso até amanhã, o Senhor está fazendo algo na tua vida que você vai surpreender. E o Senhor tem cumprido, tem sido fiel na boca dos filhos dele que ele tem usado para falar comigo. Carla, paz do Senhor. Maria, a paz de Deus. Irmãos, eu estou contando isso aqui, não é para pedir nada não, mas é para agradecer e para vocês entenderem. E vocês vão entender o que Deus quer falar dentro dessa palavra, porque quando o Senhor me deu e eu fui meditar, porque eu já conheço a palavra, mas eu fui meditar na que direção que o Senhor quer que levaria. Irmã Malu, a paz de Deus, seja bem-vinda. Jacira, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Deus abençoe, irmã Márcia. Em que caminho que ele queria que levasse essa palavra. Todo mundo conhece a transformação da água em vinho, o primeiro milagre de Cristo. E por que ele estava entregando, e eu sempre indago e fico falando com ele. E para mim, irmãos, foi resposta do que aconteceu comigo no dia de hoje. Quando o Senhor entra na nossa vida, irmãos, quando a gente aceita, Maria, paz de Deus, quando a gente aceita Cristo como Salvador e Senhor das nossas vidas, e a gente toma um posicionamento de se lançar nas mãos dele, obedecer, ouvir o que ele tem para dizer, mesmo que às vezes vai de contra aquilo que você quer. Quando você deixa de lado as tuas vontades para fazer aquilo que Deus está mandando, ele muda, irmãos. Ele não muda só o nosso jeito de vestir, o jeito de falar de algumas pessoas, o modo de agir, mas ele muda tudo. Há uma transformação quando Cristo entra nas nossas vidas, e é nesse sentido que a gente vamos falar dentro dessa palavra. Então eu estou falando aqui, mas comecei aqui agradecendo a Deus e a todos que têm se deixado ouvir o que Deus fala e faz na minha vida e me presenteia. Eu não vou falar nomes de todo mundo aqui, mas porque as pessoas confundem as coisas. Tem pessoas que confundem, eu não quero ser aqui ferramenta para outros, sabe? Pessoas abusivas, pessoas que vão usar disso para ficar manipulando as pessoas. Mas eu estou dizendo aqui em prol de agradecimento. O Senhor surpreende, irmãos, de você estar fazendo suas coisas. Hoje eu estou um pouquinho cansada, fiz sexta-feira é dia de faxina, né, irmãos? Então, mesmo com o tempo frio, chovendo, meu esposo me ajudou, mas eu estou um pouquinho cansada. Mas mesmo dentro disso, irmãos, eu não tenho como agradecer. Por isso que vale a pena você parar às vezes o que você está fazendo. Você fazer uma oração por alguém que o Senhor pede para orar. Você está fazendo uma coisa importante na tua vida, mas o Senhor fala, filha, pare agora, ore por fulano, faça isso por cicrano. Às vezes fala, ajoelha, ore pela tua vida. E você faz, irmãos, mas não comenta com ninguém, é só você e Deus. E depois Deus pega e traz a resposta, o Senhor traz a resposta rápido. Por quê? Porque o Senhor se agrada daquele que busca. Nós estamos falando isso há uns dias já. Vale a pena, irmãos, se posicionar, se lançar nas mãos do Senhor. Aquela menina que nós falamos ontem dentro do milagre de Naamã, irmãos, para o olhar humano, ela era uma serva, uma escrava, ela não era ninguém. Mas a peça principal do milagre de Naamã estava nas mãos daquela menina. E ela não se deixou acovardar, ela não se deixou olhar para a situação que ela estava vivendo. Eu não sei de que modo ela foi tirada da casa dos pais dela para servir na casa de Naamã. Ela podia estar com raiva, ela podia odiar as pessoas que estavam ali, levaram ela como escrava, mas não.
Quando ela fica sabendo que o esposo da pessoa que ela servia estava doente, ela simplesmente diz: Oliveira, a paz do Senhor, Paulinho, a paz de Deus. Ela simplesmente fala: olha, se tão somente o meu Senhor estivesse frente a frente com o profeta, ele seria curado. Ela podia não falar nada, ela podia ficar: eu sou aqui escrava, olha aí o que está acontecendo, tiraram-me da minha casa para servir aqui neste lugar, mas não. Então, irmão, para os olhos dos homens, porque a humanidade gosta de ver coisas grandiosas, talvez aquela menina dentro daquela passagem, da passagem do milagre de Naamã, passe despercebida, mas ela é a pedra principal ali usada por Deus para que o milagre de Naamã chegasse na vida dela. Assim, irmãos, é na minha e na tua história, onde o Senhor falou que tinha meninas, pessoas aqui como aquela menina, que para muitos não são nada, as pessoas olham, dão de ombro, não dão nem crédito porque a pessoa fala. Mas é preciosa nas mãos do Senhor, porque não importa o que o homem pensa de você, não importa o que os outros pensam da gente, irmãos, o que importa é a gente fazer a vontade de Deus. E muitos estão agradando ao Senhor. Muitos foram ali, levaram ali ontem a palavra para o seu coração como: sim, você é importante para Deus. Sim, eu sou, você, nós somos importantes para Deus. Então, independente da tempestade, da adversidade, das coisas que você está passando, você é importante para Deus. Quer seja homem, mulher, criança, idoso, é importante para Deus. Se busca, irmãos, tem que buscar. Se você busca, se você está ali posicionado a não largar da mão do Senhor, meu irmão, minha irmã, é uma preciosidade que o Senhor tem com as nossas vidas. Ele tem um amor tão grande, um zelo tão grande, que vocês não fazem ideia. Marco Antônio, a paz de Deus. Basta você pensar em algo. Vou aqui dar um exemplo, irmãos, para você entender. Tem pessoas aqui que andaram olhando coisas, sonhando, falando: Senhor, eu queria tanto algo dessa forma. Felipe, Marcos, a paz de Deus, seja bem-vindo. Ou é Felipe? Para orar pelo Felipe e Marco Antônio, eu não entendi. Depois você coloca aqui, tá? Então, meu irmão, minha irmã, e viu isso, mas o Senhor está dizendo: eu posso lhe dar. Ucli, TJ, a paz de Deus, seja bem-vindo. Luzinete, a paz do Senhor, eu posso lhe dar, assim diz o Senhor, mas você tem que confiar. Confie os teus caminhos nas mãos do Senhor, que você verá a glória dele, os caminhos se abrirem, as coisas que às vezes você fala assim: poxa, Senhor, eu queria tanto isso aqui, mas eu não tenho condição agora. Valdair da Silva, o que o Senhor, eu sei que o Senhor pode, mas é só um sonho. Mas o Senhor faz com que aquilo saia da gaveta. Toniza, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Lembra que eu estava falando, essa semana a gente falou de sonhos guardados, que o Senhor estava falando que o Senhor ainda realiza sonhos? Foi o que aconteceu comigo no dia de hoje. Uma coisa que eu pensei há uns 2 dias atrás, eu falei: Pai, eu estou precisando disso e eu não sei como eu vou fazer, como é que eu faço. Mas eu falo com Deus, irmãos. E o Senhor hoje me trouxe, sabe, para mim fazer e realizar esse sonho. Então, meu irmão, minha irmã, Deus realiza sonho. Deus faz, sim, na tua vida, na minha história, nas nossas histórias, meus irmãos, aquilo que você precisa, aquilo que você sonha. Mas antes se posicione, antes busque, não fique querendo primeiro ter para conquistar. Primeiro se lance na mão do Senhor, deixe Ele ser moldado em nome de Jesus, nas mãos, deixe de ser moldado nas mãos do Senhor, e Ele vai te moldar. E quando Ele começar a fazer aquilo que Ele escreveu para a tua história, irmãos, as coisas começam a andar assim, ó. É diante dos teus olhos, é diante das tuas vistas que você fala: Senhor, é isso mesmo que está acontecendo na minha vida, é isso mesmo que está ocorrendo na minha vida. É assim, irmãos, que o Senhor vai fazer na tua vida, porque está fazendo na minha. Logo em breve, depois, irmãos, eu vou falar, que eu falei para vocês que tinha um projeto, que eu já comecei a fazer, já tenho as irmãs lá do grupo, depois eu vou acho que vão ser as primeiras a saber, mas eu vou estar falando aqui. É algo assim que era um sonho meu, e eu precisava investir para fazer esse sonho. Falei para vocês que comecei com pouco,
Comecei com, minha mãe me emprestou 200, eu peguei, tinha 100, fiz 300 e juntei, ainda faltava algumas coisas e o Senhor complementou. E eu vou estar fazendo isso. Vou realizar esse sonho. É um sonho meu e o Senhor me permitiu fazer. Mas, irmãos, sem condição nenhuma. Sem condição nenhuma. Ninguém sabe, nem minha mãe sabe. Sabe? Então é coisa assim da parte de Deus. Então, conte ao Senhor os teus sonhos, silencie, espere Deus concretizar esse sonho, aí depois você sai espalhando. Porque é para a honra e glória do Senhor que você vai fazer isso. Tá bom, irmãos? Eu estou começando aqui falando isso, eu não sei porquê, tem gente aqui que precisa ouvir. Eu não sou muito de falar de mim mesmo, vocês sabem. Mas quando Deus abre meu coração para falar, eu falo porque tem gente para ouvir. Confia no Senhor. Eu não sei qual é o teu projeto, o que você tem sonhado, o que você pediu a Deus. Mas Deus vai concretizar na tua vida, porque Ele tem concretizado na minha. Continua firme, não saia dos passos. Fique com os passos alinhados com o do Senhor e você verá a glória dele. Glória a Deus, eu estou comentando nas lives, tem muitas pessoas jogando carta para ouvir demônio. É verdade, irmãos, é verdade, mas aqui a gente não joga carta, né, Toísa? A gente fala da palavra do Senhor. Fabiana, a paz de Deus, irmã Malu, a paz do Senhor. E nós vamos ler a palavra de João, Val Santos, a paz de Deus, capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Vocês vão ver que tem muito do que eu comecei a falar aqui. Tá bom, irmãos? Aqueles que são novos, sejam bem-vindos. Nossas lives de segunda a sexta, a partir das 11h55. Se assim você desejar, se assim você tiver fé, separe um copo com água, ou não, se não quiser pôr, mas no final da live nós oramos com as mãos levantadas pelas águas que entram dentro do nosso lar, para que o povo, para que as pessoas que estão dentro do nosso lar e aqueles que vão entrar sejam abençoados por Deus. Tá bom? E N96, a paz de Deus. Sejam bem-vindos. Vamos orar, irmãos? Glória, 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 meu Deus, seja dada ao Senhor. Pai amado, Pai bendito, a gente só tem uma palavra, eu pelo menos, e eu creio que as minhas irmãs também nesse dia, é agradecimento. Nós agradecemos ao Senhor, porque mais uma semana vencemos, por conta do Senhor. Mais um dia está se findando, um outro dia está começando, sendo renovado as tuas promessas sobre a nossa vida por mais um dia, mas por conta do Senhor. Então, muito obrigado. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado porque em momentos que a gente acredita, muitas das vezes, que às vezes sozinho vamos caminhar, o Senhor chega no nosso lado, segura na nossa mão e anda conosco. Meu Deus e meu Pai, eu só tenho a agradecer porque tudo que acontece na minha vida, independente do que ocorre humanamente falando, eu olho para o espiritual, que eu verdadeiramente, o Senhor tem se agradado do que o Senhor confiou nas minhas mãos. Então eu só tenho a agradecer. Hoje eu já chorei, já agradeci ao Senhor por tudo, por cada irmão, por cada vida, por cada família. Porque eu creio, Pai, no poder do Senhor de mudar a história de famílias aqui. Milagres o Senhor continua fazendo. Nós vamos falar sobre o primeiro, mas o Senhor vem fazendo milagres até os dias de hoje e continuará fazendo. Mas nós temos que crer pela fé. Nós não podemos deixar com que os nossos olhos limitem a tua mão e o teu poder, mas sim entender que é pela fé que vivemos, é pela fé que andamos e é pela fé que recebemos. Então, meu Deus, fortalece o teu povo, meu Deus, com fé, com essa fé genuína, essa fé poderosa que o Senhor tem para aqueles que verdadeiramente confiam no Senhor. Eu só tenho a agradecer. Obrigado, obrigado, meu Deus, por cada vida que está aqui, pelas vidas que entrarão, pelo poder do Senhor que será derramado no nosso meio. Eu creio, Pai, nos milagres vindo da tua parte, aquele que está diante de ti com coração sincero, não sairá daqui do jeito que entrou. É o que eu profetizo, Pai, pela fé, crendo, que assim está sendo feito para a honra e glória do Senhor. E cada vida, cada ser, não só do caderno de oração, nosso, da irmã Thaís, dos irmãos e irmãs que intercedem
pelas pessoas, pelo próximo, também sejam visitados por ti. E ali, Pai, derrama poder, derrama milagre, em nome de Jesus. Desde já eu louvo ao Senhor e agradeço, hoje e sempre. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Irmãos, capítulo Evangelho de João, Sali, a paz do Senhor, Nizam, a paz de Deus, Edi, a paz do Senhor. Evangelho de João, capítulo 2, do versículo 1 ao 12, diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe respondeu: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para a purificação, e cada uma levava 2 ou 3 metradas. Jesus lhe disse: encher de água essas talhas. E eles encheram totalmente elas de água. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles assim o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado água, chamou o noivo. Ele disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus o princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, mais uma vez obrigado. Obrigado pela tua palavra de Evangelho de João, capítulo 2, do versículo 1 ao 12, que profetizamos aqui e a partir de agora vamos compartilhar. Meu Deus e meu Pai, obrigado por esse pão diário que o Senhor tem trazido para nós a cada madrugada. Um pão que nos sacia, que nos alimenta e nos deixa cada vez mais próximo de Ti, porque são um alimento que não dá mais fome quando a gente se alimenta com o coração aberto e com fé, crendo que assim fará nas nossas vidas. Obrigado, meu Deus, mais uma vez, porque é mais um renovo que o Senhor está trazendo por mais um dia. Obrigado, meu Deus, mais uma vez por tudo. Em nome de Jesus Cristo. A partir de agora, Pai, toma o teu lugar que aqui é de direito. Que o Espírito Santo de Deus ande aqui com liberdade, como sempre assim é permitido. Que ele venha revelar-se aquilo que o Senhor determinou para vidas aqui. Pessoas que precisam ouvir, precisam receber essa semente, esse alimento da parte do Senhor. Desde já louvo ao Senhor e agradeço hoje e sempre. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, amém, amém. Irmã Fabiane, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Nizam, a paz do Senhor. Essa palavra aqui fala do primeiro milagre de Cristo, quando ele transforma a água em vinho. E eu falando aqui, como eu falei para os irmãos, o Senhor falou para me levar nessa direção. Alguns falam sim sobre o milagre, realmente o milagre fato. Mas ele fala, alguns também interpretam como a chegada de Jesus na vida das pessoas. E é como este milagre. Às vezes o Senhor chega próximo de vidas que estão como água. Água que muitos não valorizam. Água que não é saborizada, como estão fazendo por aí, não é incrementada. Uma água que não tem cheiro, não tem cor, que muitos não valorizam. Mas quando Cristo se aproxima, quando a pessoa dá ali a liberdade para Cristo entrar, aquela água se forma um vinho. Vinho, irmãos, dentro da palavra do Senhor, em algumas refere-se ao sangue de Cristo. E muitas em festas, em alegria, quando a pessoa está ali alegre, onde boas novas chegam, onde as pessoas se alegram e festejam. Quando o Senhor entra na vida de uma pessoa que para muitos está como uma água, que é transparente, a princípio
não tem beleza nenhuma. Mas quando Cristo chega, quando a gente aceita Ele como Salvador e Senhor, quando a gente chama Ele, irmãos, para vivenciar o nosso dia a dia, Silvia, a paz do Senhor seja bem-vinda, para estar conosco todo o tempo, Ele muda essa água que para muitos não é nada, não tem cheiro, não tem cor, não é bonita, numa pedra preciosa, numa pessoa transformada pelo poder da presença de Cristo nas nossas vidas. Muitas pessoas, irmãos, estão vivendo como se fosse uma água transparente que muitos olham e dizem, não tem cor, não tem valor, não tem gosto, não chama atenção para nada. Mas o Senhor é que está chegando no teu cenário. Às vezes você olha para a tua vida e também fala, Pai, minha vida é como se não fosse nada. É um livro transparente, que eu não sei para onde vou, não sei o que quero, não sei o que vai acontecer. Nicole, a paz de Deus. Mas Cristo está chegando ao teu encontro. Chame a Ele para o cenário da tua vida. Ele vai colocar cor nas coisas que para você está sem cor. Não tem tido alegria, você não se alegra, você só tem sentido decepção, é choro, é tristeza. Mas Cristo está dizendo aqui, assim como Ele fez esse primeiro milagre, Ele está chegando na tua história para mudar. Porque você tem chorado, mas você tem chorado na presença dEle. Você tem guardado aquilo que estão fazendo contigo. Às vezes você se sente deslocado nos lugares. É como se fosse uma pessoa que está sendo jogada de lado. Mas quando o Senhor olha para ti, Ele não vê você dessa forma. Ele vê você como aquela menina que era uma escrava. Ele vê você como essa água que para muitos se dessem e falassem assim, olha, tome aqui. Mas isso aqui é água? Num casamento serve água? Mas não, o Senhor transformou em vinho para trazer e continuar a alegria que estava naquela festa, para continuar levando ali, para transformar aquele momento que ali tudo havia acabado, não tinha mais nada, e o casamento ainda tinha mais um tempo para prosseguir, mas não prosseguiu de qualquer maneira. O próprio mestre Sala fala que o melhor vinho eles estavam servindo naquele momento. Meu irmão, minha irmã, talvez até aqui a tua vida foi como se fosse mesmo uma água, um papel em branco, onde você quer andar, dar até alguns passos, mas dá dois, quando vê está tudo para trás. Mas o Senhor, Ele se alegra, Ju, a paz de Deus, seja bem-vinda. O Senhor se alegra, irmãos, quando mesmo a vida da gente está como uma página em branco. Às vezes as coisas estão muito acinzentadas, você pode estar se sentindo deslocado, deixado de lado. É nessa hora que, se você chamar o Senhor, se você clamar a Ele, se você pedir a Ele que faça parte da tua vida, da tua história, que mude o cenário da qual você está vivendo, você verá esse cenário começar a ter cor, mudar, ser transformado pelo Senhor. O Senhor transforma vidas, irmãos, quando Ele chega, quando as pessoas permitem. Vocês vejam bem que Cristo não entrou de penetra, Ele foi convidado. Ele não só foi Ele como os discípulos. Ele não estava ali, assim, chegou ali, eu vou chegar porque minha mãe está ali, então eu também tenho que estar. Não, Ele foi convidado. E quando você convida o Senhor para estar dentro do teu lar, para estar na tua história, para estar na tua causa, quer seja ela difícil, quer seja ela uma coisa que você já tentou até agora e não conseguiu, se você chamar, convidar a Ele, a história muda. Tudo se transforma. Eu conto aqui, irmãos, para vocês, são aí 12 anos. Terminou o ano passado, mais uma vez eu vou repetir aqui. De prova, de processo na parte de Deus, de se deixar na mão do oleiro e olha, era choro, joelho no chão e não poder falar e você ficar calado e você ficar ali, sabe, você e Deus. É como se fosse aquela história daquela viúva que só tinha aquele pão e aquele pouquinho e o profeta chega e fala, olha, faça para mim primeiro. Ela fala, mas meu Senhor, eu só tenho isso, eu já estou pensando em fazer um bolo ali, depois me trancar e ali eu vou partir com meus filhos. Assim, irmãos, foi um pouco comigo, era eu, meu esposo e meu filho, aqui dentro deste lugar.
onde a gente não falava, onde o Senhor silencia, onde o Senhor é de joelhos, é no silêncio que eu vou lhe dar a vitória. E foram assim, irmãos, 12 anos das nossas vidas. Onde o Senhor me presenteou com um propósito de estar aqui, onde o Senhor vem trabalhando na minha vida, tem usado irmãos e irmãs para estar junto comigo, ajudando, estando comigo, irmãos. Sabe, orando pela minha família, pela minha vida, eu não me sinto mais só. Só eu, meu filho e meu esposo. Eu sinto como eu faço parte e eu acredito, assim como vocês fazem parte da minha história e da minha família. O Senhor colocou pessoas no meu caminho para andar comigo, para confiar naquilo que Deus me confiou e dar crédito, sim. Eu só tenho a agradecer, irmãos, por toda a madrugada vocês estarem aqui, por todo o tempo o Senhor enviar palavras, que essas palavras não são minhas, irmãos. Eu já disse aqui, eu não escrevo, não tenho esboço, eu não faço esboço, não tenho. É o Espírito Santo de Deus mesmo. FXP, a paz de Deus, seja bem-vindo. Estou bem, graças a Deus. E você? Seja bem-vindo, viu? Paz de Deus. Eunice, a paz do Senhor. Então, meus irmãos, é tudo ao Senhor. Então, quando eu fico falando que eu sou grata, 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 é porque eu sou mesmo. Em tudo, nas dores, nas alegrias, nas dificuldades, nas vitórias, eu sou grata. E é assim que eu passo e espero estar passando para vocês. Faça dessa forma, irmãos. Sempre busque a Deus. Tá com dificuldade, vai para o joelho, não pode, tá num lugar diferente, vá dentro de um banheiro. Todo lugar tem um banheiro. Vai lá, fale com teu Deus. Fale, Pai, olha, tá desse jeito, eu estou cansado, aconteceu isso. Não abra a sua boca antes. Primeiro fale com o Senhor antes de você revidar, às vezes, alguma calúnia, algo que estão fazendo contra ti. Feche a boca, silencie, vá para o joelho. Se não pode naquele momento, entre no banheiro. Ou então, se não pode, onde você está, feche os teus olhos. Se não puder, de olho aberto, mas eleva teu pensamento ao Senhor e fale com Ele. Coloque no altar dele a situação que você está passando e você verá a glória de Deus. Tá, irmãos? Esse povo aqui não sabia de nada, mas os servos que tinham enchido as talhas de água, sabiam que aquilo era água. O único que não sabia era o mestre Sala. E quando ele bebe, ele fala, olha, é o melhor vinho que o povo, quando tem casamento, dá o melhor vinho no início. Você deixou o melhor para o final. Então, meu irmão, até aqui, talvez você estava assim, como uma página em branco. Teu horizonte era cinzento. Mas o Senhor está chegando, Ele vai colocar cor, Ele vai trazer luz para a situação que cada um, independente do que está vivendo, Ele vai fazer. Aqui Ele faz o primeiro milagre, mas Ele vem fazendo milagres e milagres todas as madrugadas com a gente aqui, nos dando vida, o sopro de vida, a gente poder respirar e dizer, eu estou vivo. É o primeiro milagre da paz de Deus em cada amanhecer de cada dia. Então nós temos que ser gratos. Os demais milagres Ele faz ao decorrer do dia. Chegou no final do dia, agradeça. Ah, irmã, mas minha vida foi uma luta no dia de hoje. Agradeça, porque você mesmo com luta chegou no final do dia. E você verá que essa luta no outro dia, o Senhor já começa a movimentar para que se transforme em vitória na tua vida. Mas tem que acreditar. Não é em mim, não é em pastor, não é em placa religiosa, templo feito por mão de homens. É em Deus. Porque é em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Por quê? Porque o Senhor, nosso Pai, teve um amor tão grande pelas nossas vidas que deu o Filho dele por amor a mim, a você. Ricardo, a paz de Deus. Então o Senhor está se apresentando hoje na tua história como aquele que muda, que transforma água em vinho, que muda cenários em branco em colorido. Teu Pai, a paz do Senhor, seja bem-vindo a Valdeilson, a paz do Senhor. Ele muda a história. Mas você precisa crer, você precisa chamar Ele para a tua vida. Muitos irmãos estão deixando Deus de lado para viver as suas vontades, viver as suas necessidades, sabe, as coisas que querem, e deixando Deus de lado, só corre para Deus quando as coisas dão errado. E a gente tem que estar com o Senhor dando certo ou dando errado. Então, meus irmãos, vamos agradecer esse Deus.
Um Deus que vai entrar na tua história para mudar o que estava difícil em vitória, o que estava em branco em colorido, o que estava em cinzento, enegrecido, em luz. O Senhor, quando Ele chega nas nossas vidas, irmãos, Ele traz luz. Hoje o dia aqui foi nublado, teve algumas aberturas de sol, mas chovia, parava. Foi um dia, vamos dizer assim, para o paulista, xoxo, eles falam, né? Um dia xoxo. Mas para mim foi um dia melhor que o Senhor sempre faz, Ele sempre tem um dia perfeito para mim, para você, quer seja ele cinzento, quer seja ele com muito sol. Então é agradecer em todo o tempo, porque o Senhor é aquele que faz tudo dentro do tempo e fora de tempo. Talvez para você o tempo passou, mas para Deus não. Aquilo que Ele escreveu para a tua história está no tempo dele, e vai acontecer na tua história. Mas você tem que acreditar, tá bom? Zeinel, a paz do Senhor seja bem-vinda. Sou de São Paulo, tá? Bom dia, paz do Senhor. Sandra, paz de Deus. Então o Senhor, dentro da passagem, Evangelho de João, capítulo 2, do versículo 1 ao 12, foi essa palavra que o Senhor trouxe para você e para mim, para a gente meditar durante o final de semana. Se você ainda não olhou para a tua história com um olhar espiritual, olhe, que você verá a marca de Deus em muitos momentos da tua vida. Muito tempo, muito momento que você passou e achou que estava tudo perdido. E o Senhor deixou marcas ali para provar para você que quando você pediu socorro a Ele, Ele veio ao teu encontro. Pode, irmãos, pode parar o dia. Maristela, a paz de Deus, o sábado e o domingo, final de semana, um tempinho para você se examinar e olhar um pouco da tua trajetória e ver as marcas dos milagres do Senhor na tua vida. Por que Ele não faria um milagre nisso que você está passando agora? Por que Ele não mudaria essa situação que você está passando e que está sendo difícil? Se Ele mudou as outras, por que não mudaria essa? Então Ele está requerendo de você fé. Fé que Ele pode. Acredite que Ele pode. E Ele pode mesmo. Porque tudo é dele. Tudo é para Ele, tudo vem dele, irmãos. E para Ele toda a honra e toda a glória. É o que eu agradeço e peço aos irmãos. Tenha esse hábito, irmãos. Mesmo às vezes quando a coisa está difícil e às vezes não quer sair. Mas eu falo, Pai, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. A vontade é murmurar. A vontade é desistir. Mas não, Pai, todas as coisas cooperam para o bem. Deixa eu tomar um golinho de água. Acho que eu não jantei ainda, tá? Mas é tudo para a honra e glória do Senhor. E tudo para a honra e glória dele. Por isso que eu digo, faça, obedeça, porque Deus é Deus. Tá, irmãos? Então tudo Ele faz. Acredite. Eu tenho acreditado, eu me lancei quando eu falei, ó, eu não vou fugir mais, Senhor, eu vou fazer o que o Senhor manda. Porque se eu ficar fugindo, não tá dando em nada. E o Senhor já falou que é dessa forma, usa a boca de um, de dois, de três, dá sonhos. Eu falei, não, eu vou me lançar. E eis-me aqui. E desde o dia que eu me lancei, irmãos, e aceitei o trabalhar de Deus, o que Ele tinha, o processo que Ele tinha para a minha vida, para o meu esposo, para o meu filho. Irmãos, olha, não foi fácil, mas eu aceitei e o Senhor só tem me surpreendido. Então, quer surpresa da parte de Deus, confia, que o melhor ainda está por vir. Aquilo que você achava que estava bom, que foi o começo, você vai ver agora. Que as coisas são boas, né? A gente acha que tudo é bom só no começo, mas o final das coisas sempre também é muito melhor. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Assim diz o Senhor. Tá bom, irmãos? Vamos orar? Agradecer esse Deus. É uma palavra curta. O Senhor está sendo bem direto com a gente. Tem falado muito, não tem muito o que explanar. Eu acredito que quem foi para essa palavra que o Senhor lhe entregou, que o Senhor quer que receba, entendeu o que o Senhor está querendo dizer contigo. Continue olhando para Ele. Não deixe com que as coisas te façam desviar o teu olhar do socorro que vem do Senhor. Ele é o teu socorro. Ele é aquele que cura, que liberta, que transforma, que abençoa e que também salva. Tá bom, irmãos? Vamos orar para esse Deus que tudo pode, que tudo faz.
É tempo de você colocar no altar do Senhor mais uma vez. Se não agradeceu, agradeça agora. Se tem algo a pedir, peça agora, porque Ele é o teu Deus e assim Ele fará. Tá bom, irmãos? Vamos orar para agradecer a Deus por tudo, porque Ele é maravilhoso, irmãos, maravilhoso. E em nome de Jesus eu vou estar aqui logo em breve contando mais um testemunho da parte de Deus. E é com muita alegria, irmãos. É muita alegria mesmo. Ele sim, a paz de Deus. Vamos orar, irmãos? Vamos agradecer esse Deus por tudo. Pai amado, Pai bendito, nós te louvamos, agradecemos ao Senhor pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela graça que o Senhor nos dá todos os dias de estarmos vivos. Obrigado, meu Deus. Obrigado por cada família que agora está diante de ti, crendo no mesmo milagre que o Senhor fez no primeiro, que foi transformando a água em vinho, mudando o cenário, porque o Senhor chegou no lugar, chegou no ambiente. E eu sei, Pai, assim profetizo a chegada do Senhor no ambiente, nas situações dos teus filhos e filhas. Muitos têm pedido, muitos estão cansados, estão carregando cruzes pesadas, mas o Senhor é aquele que fala na tua palavra, se a gente olhar para ti, elevar os nossos olhos para ti, é da onde vem o nosso socorro e a carga é aliviada, o teu fardo é leve. Meu Deus e meu Pai, obrigado, meu Deus, porque eu sei que o Senhor está ouvindo o clamor do teu povo. O Senhor tem orientado, tem trazido palavras aqui diretamente ao coração daqueles que o Senhor já tem marcas, já tem promessas para chegar. Que essas vidas recebam, tomem posse, parem de ficar com o olhar humano, limitando o teu poder, mas olhando para ti com o olhar espiritual, onde o poder do Senhor é ilimitado. Obrigado, meu Deus, porque eu coloco diante de ti a vida da Sofia. São 2 vagas, Senhor, mas o Senhor é aquele que coloca em primeiro os teus filhos. Mesmo às vezes a gente achando que não vamos conseguir. E mesmo que não consiga, já é uma vitória estar ali entre as escolhidas. Meu Deus e meu Pai, o Senhor é um Deus que coloca aquele que estava em último em primeiro. O Senhor é um Deus que às vezes para a gente com olhar humano não tem jeito, não vai dar. Mas pelo olhar espiritual nós profetizamos, já deu certo em nome de Jesus. Cobre a Sofia com teu manto, Senhor. Dê a ela sabedoria, uma sabedoria não vista aqui na terra, mas a sabedoria que vem do alto, que é espiritual e é perfeita. Assim seja na vida de cada filho e filha do Senhor aqui. Cada um dos teus filhos, Pai, que tem os seus negócios, que precisam ali, Pai, de um movimentar, de uma transformação da água para o vinho. Nós profetizamos, Pai, esse milagre na vida dessas pessoas, nos negócios, nos seus casamentos, nas suas vidas sentimentais, na sua saúde e principalmente, Pai, no relacionamento contigo. Mude, Senhor, a trajetória de muitos que estavam mornos na tua presença por conta de situações, mas o Senhor é aquele que torna o teu povo quente. Aquele que busca o Senhor recebe o fogo vindo do alto e nunca vai estar morno nem frio, vai estar quente porque o fogo vem do Senhor. Meu Deus e meu Pai, renova as forças, Pai, do cansado. Tira, Pai, o peso dos ombros. Pai, em nome de Jesus, entrega um fardo leve, onde nós possamos caminhar, continuar caminhando nesse trilhar deste caminho para chegar naquela porta. Aquela porta que é estreita, aquela porta, meu Deus, que muitos de nós, e eu profetizo que todos nós vamos passar para a honra e glória do teu santo nome. É pela fé que eu acredito e é pela fé que eu profetizo. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, o Senhor tem sido o nosso Pai zeloso. Abraça os teus filhos que nesse momento estão precisando ser acolhidos. Aqueles que perderam algum ente querido, aqueles que perderam algo, aqueles que aconteceu algo, que o sentimento é de perca. Mas o Senhor é aquele que abraça em momentos de tristeza e onde muitos às vezes se acham que estão sozinhos. Pai, o Senhor é um Deus zeloso, um Pai zeloso. Se a gente sabe fazer assim com os nossos filhos, assim somos humanos, a gente sendo imperfeito, a gente sendo assim, sem ser perfeito mesmo, mas quanto mais o Senhor que é perfeito.
O Senhor nos ama, nos abraça. Abraça esse povo, leva o Espírito Santo para consolar. Abre as portas, Pai, das prisões físicas e das prisões espirituais. Senhor meu Deus, quando eu falo prisões físicas, são muitos que estão encarcerados, mas estão arrependidos. Os seus passos estão buscando ao Senhor. Pai, leva ali o milagre, para que eles sejam testemunhos do teu milagre aqui na terra. Assim também espiritualmente eu estou falando, Pai. Muitos estão ali aprisionados por espíritos malignos, de vícios, espíritos ali que estão atuando na mente do teu povo, nos ouvidos, na boca, nos pés, nas mãos. Meu Deus e meu Pai, derrama a água purificadora dos céus para limpar, para deixar essas pessoas limpas com as águas que purificam e santificam. Para que em nome de Jesus o inimigo não tenha espaço na nossa vida, Senhor, para que a gente não deixe que o inimigo tenha espaço e use a nossa boca, os nossos olhos, o nosso ouvido, as nossas mãos, os nossos pés para pecar contra Ti. Meu Deus e meu Pai, nos blinda com ouro refinado vindo do céu que aqui na terra não tem. Para que quando o inimigo mandar os seus dardos e as suas flechas seja neutralizado em nome de Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, eu só tenho a agradecer. Eu louvo ao Senhor e agradeço por tudo que o teu povo está orando aqui junto. Estamos em concordância aqui, intercedendo. Quer seja aqui na nossa nação, quer seja fora dela, onde chegar esse áudio, onde a tua palavra tocar o coração necessitado. Que assim seja transformado da água para o vinho. Meu Deus e meu Pai, também colocamos diante de Ti, Senhor, cada copo com água, garrafinha com água, mãos levantadas, Senhor, para caixas d'água, cisterna, filtros de água, dalhas d'água, o que for, onde armazena poços de água, seja ali, Pai, derramado um poder de abençoar, o poder vindo do Senhor para abençoar, para curar, para transformar e principalmente, Senhor, para salvar. Que todos aqueles que entrarem para dentro das nossas portas seja purificado e santificado pela marca do sangue de Cristo. E que em nome do Senhor eles sejam alcançados para Ti, para a Tua família, a melhor família de se estar. Coloca os nossos pés, Pai, as nossas vidas, quando nós formos sair de casa, com fogo purificador santo da parte do Senhor para curar, para libertar, para salvar, para levar a palavra de salvação, para curar os enfermos. Que assim seja, Pai, não só na minha vida, mas na vida de cada filho e filha do Senhor. Onde nós dermos um passo, seja para conquistar para Ti, em nome de Jesus. Nós louvamos e agradecemos, Pai, por cada vida que o Senhor olhou nos nossos cadernos de oração, no caderno de oração da irmã Thaís, no caderno de oração da irmã Naitiska, no caderno de oração de todos os filhos e filhas do Senhor espalhados nessa terra. Aquele que intercede pelo próximo, seja alcançado pelo poder e a misericórdia do Senhor neste momento. Que em nome de Jesus, aquilo que eles estão necessitando, Pai, assim como as irmãs e os irmãos que intercedem pela nossa live, que ele seja multiplicado na vida deles, Pai, derramado umas bênçãos de multiplicação dentro daquilo que eles necessitam, para que a cada dia eles entendam e tenham marcas para sempre estar ali sendo memoriais vivos dos Teus milagres. Pai, que assim seja, eu profetizo pela fé e assim desde já agradeço. Em nome de Jesus, eu louvo ao Senhor mais uma vez e só tenho a agradecer. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, amém, amém. Amém, irmãos, amém. Perdão, eu estou impactados. Morar nos Estados Unidos, a paz do Senhor. Arte 3197, a paz do Senhor. Dani Média, a paz do Senhor. Aqueles que entraram aqui enquanto estava orando, sejam bem-vindos. A paz de Deus, viu, meus irmãos? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Não deixem, irmãos, jamais os caminhos do Senhor por nada, por ninguém, por nada e ninguém. Só por Ele. Faça tudo por Ele. E vocês verão o que Ele fará na vida de vocês, na história de vocês. Tem muitas irmãs aqui que têm marcas dos milagres do Senhor. Tem muitos ainda que têm promessa da parte de Deus e Deus entregará na mão de vocês. Pode ter certeza disso. Deus é que guia a vida de vocês, que tem nos guiado. E não é, irmãos, por merecimento. É pela misericórdia do Senhor. É por isso que sempre dou glória. Glória e agradeço porque Ele é bom. Tá bom? BKQ, a paz do Senhor, felicidade,
a paz de Deus, meus irmãos, aqui do grupo do YouTube, a paz do Senhor, um final de semana abençoado para todos vocês, que a graça e paz e a misericórdia do Senhor estejam com vocês durante o final de semana e que segunda-feira estaremos aqui de volta para compartilhar mais um pão diário da parte de Deus, mais um alimento precioso da parte do Senhor. Que assim seja na sua vida e na vida de todos aqueles que passarem pela vida de vocês durante o final de semana. É o que eu profetizo em nome de Jesus Cristo. A paz de Deus e um bom final de semana a todos. A paz do Senhor. Paz de Deus. Glória a Deus. Aleluia.